Sua casa, governador. Bom, boa noite, pessoal. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer muito a todos vocês, dar boas-vindas para quem não é do Maranhão, todos aqueles que nos visitam. Cumpro esse dever com muito gosto, porque são amigos, companheiros, companheiras de caminhada. Muito obrigado para todos vocês que vieram de outros estados nos visitar, acompanhar, debater e nos ajudar nesse diálogo aqui. Quero saudar muito especialmente os companheiros que dividem o painel conosco, como os companheiros Haddad, Clécio, Edmilson e também, claro, o mestre Paulo Henrique e a Renata. Cumprimentar todos vocês, eu vou fazer uma abordagem que eu escolhi sobre o que eu imagino que são os embaraços para uma política de comunicação num governo contra-hegemônico, nesta quadra histórica, nessa determinada conjuntura que nós vivemos. E eu escolhi três pontos, três constrangimentos que eu acho que são muito atuais para entender o que dificulta e o que, ao mesmo tempo, deve ser levado em conta quando se planeja uma política de comunicação. Com desdobramentos até o momento atual, se tem uma utilidade, foi explicitar novamente o que sempre foi encoberto e meio que velado na narrativa oficial acerca do Brasil e que grande parte do pensamento progressista flertou durante um período com teses que, na prática, conduziam a um afastamento do centro das suas análises da boa e velha luta de classes. Acho que esta crise atual que nós atravessamos serviu para atualizar a compreensão do pensamento progressista e da sociedade de um modo geral, que de fato nós temos interesses conflitantes, que se organizam e que se manifestam e que lutam de várias formas, em várias arenas, por vários instrumentos. Não há dúvida, portanto, que hard power, soft power, coerção, consenso, obviamente, é uma obviedade, os meios de comunicação fazem parte desses blocos históricos de dominação. Acho que essa análise desse período mais recente serviu para demonstrar a força que isso tem, para sublinhar a força que isso tem. Parece a repetição de uma obviedade, mas as obviedades têm uma força revolucionária. Aliás, José Martí disse isso: todo aquele que repete uma verdade diz uma novidade. Então nós estamos aqui dizendo uma novidade porque é necessário dizer e que nós sofremos a incidência prática desse fenômeno quando nós temos o desafio, e Clécio já narrou isso aqui, também o Haddad, o Edmilson, todos sofremos as consequências, as incidências práticas e cotidianas dessa articulação que há com os blocos de interesses gerais na sociedade. Isso, obviamente, se acirra em determinados momentos, em dados contextos em que isso é mais pronunciado ainda. Tanto o Clécio quanto o Edmilson fizeram alusão aqui às suas conjunturas regionais. E nós produzimos aqui uma breve análise chamada Manchetômetro, com base no jornal dirigido e fundado pelo senador José Sarney, para que nós possamos compreender exatamente como isso se manifesta. Eu espero que seja possível mostrar. Para mostrar a incidência prática, é um gráfico só, não vou usar muita coisa, apenas um gráfico para mostrar como isso se traduz. Bom, mostra só de 2000, está dando para segurar, se der para segurar de algum jeito já ajuda. Bom, eu vou mostrar, só baixa um pouquinho se tu conseguir, pronto, aí já é suficiente, pronto, aí está ótimo, segura aí. Veja o ano de 2014, o último ano do governo anterior, liderado pela ex-governadora Rosiana Sarney. Se nós pegarmos as manchetes do jornal Estado do Maranhão,
66% das manchetes foram positivas em relação ao governo do Estado. 5% negativo e 29% neutro. Nos neutros estava assim: Botafogo empata com o Flamengo. Era esses os neutros. Notícia de esporte, essas coisas. O Flamengo ganhou, eu sei, mas eu estou mudando a manchete aqui. Como eles fazem lá, eu já estou fazendo aqui. Agora vejam que o Maranhão, no dia 1º de janeiro de 2015, sofreu uma transformação drástica. Vejam vocês. O que era positivo, 66%, virou em 2015 8% de manchetes positivas. E eu virei pior do que as 7 pragas do Egito, porque o negativo, que era 5%, que está aqui nesse cantinho, virou quanto? Volta lá o negativo. Virou para 53%. Por encanto, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, só tinha tragédia acontecendo no Maranhão. E 39% neutro era isso. Sampaio ganhou do Moto e assim sucessivamente. Não tinha nada a ver com política. Não era que era neutro em relação ao governo. Era porque não falava do governo miraculosamente. E vejam aqui embaixo que o nosso governo só piorou. Né? Não precisa mexer não, mestre. Deixa aí. Veja aqui embaixo, 2017. O positivo que começou 8, ainda tinha uma lua de mel comigo, né? Eles queriam testar se a mudança era para valer, se eu manter o dinheiro da Mirante, essas coisas. Aí, eles já viram que o negócio mudou, aí o positivo caiu para 3%. Então, daqui a pouco eu estou igual o Temer, eu estou devendo, né? Positivo, 3%. E o negativo... E o negativo virou 62%. Ora, eu trouxe uns filmes aqui, mas eu não vou, até problema técnico aí, eu não vou mostrar, mas eu vou só descrever para vocês. Eu fui, como isso se manifesta, eu fui fazer aquelas entrevistas da TV Globo, que a TV Globo obriga, e eu fui lá para a bancada da TV deles. Eles fizeram 5, 6, 7 perguntas sobre o tal do comunismo. Me perguntaram um monte de coisa, está no YouTube, para quem tiver curiosidade. E a entrevista é tão interessante, o grande finale, Tereza Franklin, é o seguinte: o repórter se lembra que a Globo obrigava ele a me perguntar sobre o programa de governo. Só que já tinha, só faltava uma parte, e a entrevista termina assim, do repórter: governador, candidato, aproveite os últimos 30 segundos da sua entrevista e fale sobre o programa de governo. E eu disse, ele cumpriu lá o manual da TV Globo, porque senão ia dizer que... E aí eu tive 30 segundos para falar de programa de governo. Essas coisas não foram apenas no período eleitoral. Essas coisas estão presentes, obviamente, hoje. A cada coisa que o governo vai fazer, existe uma campanha orquestrada, a mais fantástica de todas, eu trouxe, mas não vai dar para mostrar, mas também é fácil de encontrar. Havia uma área abandonada na cidade, degradada, que só era usada no período de festas juninas por um arraial privado. Esse arraial privado era liderado por um estadista vinculado ao lado de lá, que gostava de fazer uns camarotes, tomava um uísque por lá e tal. Ora, nós olhamos aquela área degradada e resolvimos, vejam o crime, o delito. Só um comunista seria capaz de imaginar transformar isto numa praça. Uma coisa comunista, absurda, abjeta. E acontece uma coisa extraordinária. Como só ia acontecer numa praça que tem brinquedo, vez por outra, um menino, uma menina, acha de cortar o pé ou a mão. Eu quebrei um braço no playground. Esse braço aqui eu quebrei. Isso rendeu a Haddad uma série sobre o playground comunista assassino. Foi feita uma série sobre isso. E começava, é sério, juro por Deus do Senhor Jesus Cristo. E a série começava meio um tom, aqui e agora, né? Era aqui e agora, Gil Gomes. Foi aqui, neste brinquedo, uma tragédia aconteceu. E aí, juro... O governador Flávio Dino inaugurou uma praça. Aí tinha a associação subrepetícia, Flávio Dino, tragédia, praça. O menino cortou o pé. E aí eles desenvolveram também uma tese, que eu tenho certeza que o prefeito Haddad, o Clécio, o Edmilson nunca pensaram. Eles desenvolveram a seguinte tese: todo espaço público, o poder público é obrigado a colocar monitores e cuidadores.
E eu fiquei imaginando isso assim, na praia, no Parque do Ibirapuera, tudo cheio de cuidadores, ia ser um programa fantástico de geração de renda, e de geração de empregos, etc. E lá, e a TV preconizando isto, para dizer que esta praça, afinal, só podia ser obra daquele comunista que tinha sido entrevistado lá na bancada. Eu caricaturo um pouco, para falar de coisa séria, como Aristóteles recomendava, para dizer para vocês que aqui a gente sofre pra caramba, todos os dias. É isso que todos os dias a gente atravessa. E, por vezes, eles conseguem até nacionalizar farsas, picaretagens graves, como recentemente fizeram. Então, é, de fato, uma manifestação, um nervo exposto da luta de classe, nua e crua. É o soft power transformado em hard power. Aqui, o que é aparelho ideológico é aparelho de coerção também, ao mesmo tempo dialeticamente. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de mencionar. É uma violência simbólica que a gente sofre com esses oligopólios governando frações do Estado, quaisquer que sejam elas, com uma perspectiva diferente de inclusão social, de justiça social, de transformação. O segundo constrangimento que eu queria mencionar, esse mais conjuntural, diz respeito a essa nova face da dominação no Brasil, que é a antipolítica. A antipolítica nasce de uma premissa que, inclusive, nós outros, do nosso campo, muitas vezes até flertamos, namoramos com essa perspectiva, segundo a qual uma das dualidades existentes na sociedade seria Estado versus mercado. O Estado dominado por Satanás e o mercado dominado por anjos. Mais ou menos assim. Vejam os pobres empresários sendo extorquidos pelos políticos bandidos. Essa é a narrativa da Lava Jato. A narrativa da Lava Jato e das delações premiadas tem sido esta. O Estado é o espaço dos vícios, o mercado é o espaço das virtudes. E é essa narrativa que gera um subproduto que nos atinge. Qual seja? Ora, se nós somos a expressão dos vícios, nada do que nós dizemos é confiável. Por isso, o discurso político não merece nenhuma credibilidade. Não merece acatamento geral, não merece ser ouvido. Ao ponto de, às vezes, isso penetra tão fortemente no ethos geral, que quando, na rede social, uma pessoa, um jovem, um adulto, um idoso, enfim, resolve elogiar alguma coisa do governo, antes ele pede desculpas. Ele começa assim a postagem dele: pessoal, eu não sou muito de confiar em política, não gosto dessa gente. Mas, às vezes, a gente tem que reconhecer, às vezes, que essa espécie de gente faz algumas coisas boas. Aí a pessoa primeiro se desculpa, ou seja, ela primeiro reafirma o postulado que está sendo introjetado todos os dias e repete o discurso, para depois dizer: este discurso que é verdadeiro, às vezes comporta algumas exceções. Político lobo mau, empresário chapeuzinho vermelho, e é isso que domina na estruturação, inclusive, desse mercado de comunicação. A Tereza conheceu bem isso para implantar a empresa Brasil de Comunicação, a TV Brasil, e o Franklin, que foi ministro, todos que tiveram essa tarefa, enfrentaram muito essa narrativa, segundo a qual os sistemas privados de comunicação eram isentos e o sistema público era aparelhado. Olha o aparelhamento do sistema público, que é fruto dessas narrativas e explicações sobre o Brasil, que às vezes nós temos que nos libertar delas. Por exemplo, colocar no centro da explicação sobre o Brasil o tal do patrimonialismo, que existe, mas que não pode servir de elemento de ocultação de outras dominações, e principalmente da dominação fundamental, que é a dominação de classe. O terceiro elemento, finalmente, que eu queria dizer, que eu acho que constrange a formulação de uma política pública de comunicação, constrange no sentido de que condiciona, e que a gente tem que levar em conta sempre, diz respeito a dois fenômenos que aparentemente não têm nada a ver um com o outro, têm matrizes diferentes, matrizes ideológicas, históricas diferentes, mas que para esses fins se complementam. Um é esse ultraliberalismo vulgar,
que a burguesia brasileira resolveu aderir, que tem como totem o pato amarelo. Então, o ultraliberalismo é uma ruptura com a Revolução Francesa. Quer dizer, a burguesia brasileira resolveu, 200 e tantos anos depois, romper com a Revolução Francesa. Porque lá mesmo, todos nós sabemos, havia um tripé, uma tríade: liberdade, igualdade e fraternidade. A burguesia brasileira achou que esse negócio de fraternidade e igualdade estava fora de moda, que esse negócio não prestava para muita coisa, que isso aí tinha sido algum comunista que tinha metido lá na tal da Revolução Francesa, e que o negócio era a liberdade. E aí esse discurso da liberdade produziu esse ultra-individualismo. Esse ultra-individualismo que está tão enraizado no discurso, ou de que eu não pago impostos, porque eu não devo pagar impostos, ou que eu devo fazer o que eu quero, a hora que eu quero, porque eu pago meus impostos. Esse ultra-individualismo desligado de qualquer sentido, de telos de finalidade, de projeto de sociedade, de coesão social, de justiça social, que se expressava das noções de igualdade e solidariedade. O outro fenômeno que acaba se somando a ele, as multiplicidades identitárias. As multiplicidades identitárias criam também uma dificuldade para uma política pública de comunicação. Porque no caso do individualismo que ocorre hoje concretamente, vou citar um exemplo. Nós temos aqui o programa Escola Digna. Nós temos 1.230 escolas, conseguimos até hoje melhorar a estrutura, reformar, reconstruir, coisa de 610 escolas. Metade. Ora, o ultraindividualismo conduz à seguinte visão: muito bem, fez a metade, mas não fez a minha. E se não fez a minha, não está certo. Nós temos um programa aqui de apoio aos municípios, chamado Mais Asfalto, porque essas realidades que vocês conhecem, do Brasil desigual, muitos municípios com zero de arrecadação tributária, o Gastão conhece bem, o Bira conhece bem, zero de arrecadação tributária própria, sem nenhuma condição de aplicar as políticas públicas básicas, e nós chegamos lá e fazemos um apoio lá para ele melhorar a cidade, a praça, enfim, alguma coisa desse tipo. No ultraindividualismo conduz a seguinte armadilha: eu entro numa cidade e fazemos lá 5 quilômetros de asfalto, mas estão faltando 100. E aí a pessoa diz: bom, não asfaltou a minha rua, logo o programa é um fracasso. Não importa se melhorou a praça, que é de todos, mas não asfaltou a rua daquela pessoa. No caso das multiplicidades identitárias, ou da multiplicidade identitária, isso conduz a tantas distinções que as narrativas gerais aparentemente perderam o sentido. Tipo assim, governo comprometido com a classe trabalhadora. Aparentemente isso perdeu o sentido. Governo comprometido com os mais pobres. Para uma certa visão ideológica, isso perdeu o sentido, porque é genérico demais para quem se considera pertencente a uma identidade ultra específica. A crise das grandes narrativas, que nós conhecemos, dificultam mensagens de comunicação, porque fazem com que a gente tenha que dirigir a nossa política num quadro de dificuldades fiscais, para atingir realidades tão específicas, tão singulares, aparentemente existentes, que torna impossível uma política de comunicação que seja capaz de fato, dialogar com essas várias identidades. De modo que acho que compartilho do otimismo revolucionário aqui do meu amigo Edmilson, que nós todos aprendemos aqui a respeitar. Não disputo com Clécio a condição de filho, posso ser sobrinho do Edmilson, com maior toda a tranquilidade. E nós todos admiramos a experiência que o Edmilson tem aqui próximo de nós, que nos antecede, e ele compartilhou aqui com todos de que realmente o pessimismo é uma armadilha ideológica, que nós temos que, na prática, não nos libertar, mas que nós temos que conseguir que a maioria da sociedade se liberte, porque só nós não fazemos verão. Para que isso, portanto, chegue a bom termo, é preciso que nós consigamos nos livrar
num certo sentido, dessas dificuldades práticas, conjunturais e algumas estruturais que nós temos para a formulação da política pública de comunicação. Eu vou concluir, claro, porque não quero abusar. Nós temos algumas respostas a isso aqui no Estado em andamento, como, por exemplo, o revigoramento de uma rádio pública de 76 anos de existência, chamada Rádio Timbira, um patrimônio do povo do Maranhão, que foi revigorado no nosso governo, e que tem audiência crescente, que é importante, né? Tem crescente audiência, está aqui o seu diretor, jornalista Robson Paes. Mas quero concluir dizendo a vocês que esse debate se processa num lugar permeado de muito dessa história. Esse convento foi fundado no século XVII. Aqui o padre Antônio Vieira pregou. O padre Antônio Vieira morou aqui no Maranhão e aqui produzia alguns dos sermões mais conhecidos, entre os quais o famoso Sermão aos Peixes. Esse prédio aqui foi restaurado por nós recentemente, ele estava com problemas estruturais aqui embaixo. Nós fizemos um grande investimento aqui para evitar que ele caísse e para que esse auditório pudesse ser novamente utilizado. Esse convento aqui, todo esse patrimônio histórico existente aqui, fruto dessa herança colonial, da qual nós somos filhos e herdeiros, explica muito daquilo que o Brasil é efetivamente. Quando eu mostro ou tento apontar que determinadas características da dominação no Brasil acabam fazendo com que a gente compreenda como os meios de comunicação que deveriam se estruturar de um modo diferente no nosso país, adquire esse contorno tão nu e cru e ao mesmo tempo tão voraz, tão contundente, tão avassalador. Isso se explica por uma série de heranças que estão impregnadas nas ruas da Praia Grande de São Luís. A herança do colonialismo, do escravismo, da dominação, da concentração de riqueza na mão de poucos. São esses traços ideológicos que dificultam que as nossas experiências de governo possam ir adiante. Mas, ao mesmo tempo, é a luta dos negros, do Maranhão, a luta dos indígenas do Maranhão, que nos alimenta também nessa ideia de que, apesar dessas dificuldades inerentes a esse processo de luta e de diferenciação e de dominação, de hegemonia e de contra-hegemonia, há muito caminho para trilhar e há resultados. Vale a pena. Eu faço isso quase que como a vocês todos que aqui estão, com uma reflexão para mim mesmo. Apesar do massacre diário, vale a pena. Não é confortável. Quero dizer para vocês que não é. A minha pobre mãe, coitada, já tem quase 80 anos. Outro dia acordou 5 horas da manhã e sintonizou a rádio errada. Eles começaram às 5 horas da manhã. A minha mãe me acordou às 6. Meu filho estão falando horrores de você aqui no rádio. Eu disse, mamãe, o que a senhora está ouvindo a esta hora da manhã? Estou ouvindo a rádio tal. Mamãe, pegue o rádio, jogue pela janela. Então, ou então mude a rádio, bote 1290, Rádio Timbira. A senhora vai ouvir coisas boas lá. Então, e há outras rádios. Tem muita rádio boa aqui, muita radialista aqui de rádio comunitária. Quero cumprimentar vocês, um monte de amigos, companheiros nossos de caminhada do Maranhão todo. Então, não é que não doa, dói, mas vale a pena. Muito obrigado. Um abraço. Eu só tenho uma reclamação com o auditório. Quando a Haddad subiu, houve vários gritos de lindo e nenhum para mim. Eu fiquei chateado, viu? Eu quero dizer... Coraçãozinho, tá. Beleza. Porque senão eu boto hashtag chateado para vocês. Obrigado, pessoal. Governador, o senhor falou exatamente 15 minutos e aqui no Maranhão os seus 15 minutos chegam a 20 minutos. Eu agora vou iniciar com a...